Todo mês meu marido mandava dinheiro para a irmã. Fui conhecer ela e descobri o inacreditável. Meu João se foi há pouco mais de um ano, e eu jurava que conhecia cada segredo daquele homem com quem vivi por 50 anos. Enquanto arrumava o velho armário dele, encontrei uma caixa escondida. Dentro, não havia fotos ou lembranças, mas dezenas de recibos de envio de dinheiro para Helena, a irmã dele que eu nunca tive a chance de conhecer. Ele sempre me dizia que ela era muito doente, que precisava de ajuda para sobreviver. E eu, boba, acreditava e sentia pena. Ver todos aqueles papéis amarelados me mostrou que uma parte da nossa vida tinha sido uma mentira. Antes de continuar contando como minha vingança se desenrolou, se inscrevam no canal para não perder nenhum detalhe desta história chocante. Ativem o sininho para receber notificações e acompanhem cada passo dessa jornada surpreendente. Junto com os recibos, encontrei uma carta que ele deixou para mim. Nela, João pedia perdão por um grande segredo, dizendo que fez tudo para me proteger. Proteger de quê? Aquela dúvida me deu uma coragem que eu, aos meus 75 anos, não sabia que ainda tinha. Peguei o dinheiro que guardava, comprei uma passagem e viajei para a cidade litorânea onde ela morava. Eu precisava de respostas. Quando cheguei ao endereço, minha boca secou. Não era uma casinha simples, mas um prédio de luxo na beira da praia. Helena me recebeu com um abraço que não senti de verdade e um sorriso que não alcançava seus olhos. A casa dela era gigante, cheia de coisas caras. A irmã, necessitada, vivia muito melhor do que nós. Naquele instante, enquanto ela me servia um chá com as mãos cheias de anéis, eu soube. Aquilo não era ajuda, era o pagamento por um silêncio. E ali, sentada no sofá macio dela, meu plano de vingança começou a tomar forma. Eu sorri para ela, mas por dentro, minha vingança já estava sendo cuidadosamente planejada, passo a passo. Continuei sorrindo para Helena enquanto bebia o chá que ela me ofereceu. Cada gole era amargo, não pelo chá, mas pela mentira que enchia aquela sala. Eu olhava para os móveis caros, para as joias nos dedos dela e via cada centavo que meu João e eu economizamos a vida inteira. Ele se privou de pequenas alegrias, e eu também, para sustentar o luxo daquela mulher. O meu plano não podia ser barulhento, tinha que ser silencioso, como o segredo que eles guardaram por 50 anos. Eu precisava me tornar a ovelhinha frágil que ela e meu marido sempre pensaram que eu era. Helena, querida, eu disse, com a voz mais trêmula que consegui fazer. Eu estou tão sozinha agora. Ver você, a única família que me resta do meu João, é um alívio. Mas não sei o que fazer. Nossa casa parece tão vazia e grande. Eu vi um brilho de pena, ou talvez de cálculo nos olhos dela. Era exatamente o que eu queria. Ela me via como um fardo, uma velhinha triste que precisava de cuidados. Perfeito. Ela me ofereceu um quarto de hóspedes. Fique o tempo que precisar, Maria. Somos família. A palavra família saiu da boca dela como veneno. Eu aceitei, agradecendo com lágrimas falsas nos olhos. Naquela noite, no quarto de luxo que era maior que a nossa antiga sala de estar, eu não dormi. Fiquei deitada, ouvindo os sons daquele apartamento na beira da praia, e minha mente trabalhava. O primeiro passo era entender a origem da dívida. Por que João pagaria tanto por tanto tempo? O que Helena tinha contra ele? No dia seguinte, comecei minha busca. Enquanto Helena estava fora, em um dos seus passeios caros, eu agi. Não procurei por papéis ou cofres. Isso seria muito óbvio. Em vez disso, fui até a estante de livros dele. João amava ler, mas Helena não parecia ter o mesmo gosto. Havia uma pequena seção de livros antigos, com a lombada gasta. Pensei no que João faria. Ele era um homem de hábitos, de esconder as coisas à vista de todos. Passei os dedos por um livro de capa dura e escura. Senti uma pequena saliência. Dentro, entre as páginas, não havia dinheiro, mas uma única foto antiga, em preto e branco. Na foto estavam João e Helena, muito mais novos, mas não estavam sozinhos. Havia um terceiro homem, sorrindo entre eles. Eu não o conhecia. Atrás da foto, uma data e uma única palavra escrita com a caligrafia do meu marido. Perdão. Aquela foto era a chave. Quem era aquele homem? O que aconteceu naquela data? Meu coração batia forte. O segredo era mais antigo e mais sombrio do que eu imaginava. Eu precisava de ajuda. Lembrei-me de Sérgio, um velho amigo de infância do João. Eles se afastaram com o tempo, mas eu sabia que Sérgio guardava muitas histórias da juventude deles. Voltei para o meu quarto, peguei meu celular e disquei o número que não usava há anos. Quando ele atendeu, minha voz era firme. Sérgio, é a Maria. Preciso falar sobre o João e sobre um segredo que ele guardou com a Helena. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Finalmente,
Ele suspirou. Eu sabia que um dia essa história viria à tona. Maria, seu marido era um bom homem, mas ele fez uma escolha terrível há muitos anos para proteger a irmã dele. A voz dele era pesada, cheia de uma tristeza antiga. O que você quer saber? Ele perguntou. E eu respondi com uma calma que me assustou. Eu quero saber de tudo. Quero saber o nome do homem na foto. E quero que me ajude a fazer justiça. Meu plano de vingança não era mais só sobre o dinheiro. Era sobre a verdade. E eu ia desenterrar cada pedaço dela. Não importava o quão feia fosse. A doce velhinha que chegou naquela cidade havia morrido. Em seu lugar, nasceu uma mulher com um único objetivo: destruir o mundo de mentiras que Helena construiu. O silêncio do outro lado da linha era pesado, carregado com o peso de 50 anos. Eu podia quase ouvir as engrenagens na cabeça de Sérgio girando, voltando no tempo, para uma época em que ele e João eram jovens e cheios de vida. Eu esperei. A paciência é uma virtude que a gente aprende com a idade, e a minha, naquele momento, era infinita. Maria. Ele começou, a voz rouca, como se estivesse desenterrando palavras há muito enterradas. O nome do homem na foto é Roberto. Roberto Viana. Ele era o noivo da Helena. Um noivo. Aquela informação caiu como uma pedra no poço silencioso das minhas suposições. Helena, a solteirona amarga que sempre se queixou de nunca ter encontrado um homem bom, tinha tido um noivo. O que aconteceu com ele, Sérgio? Perguntei. Minha voz um fio, mas firme como aço. Foi um acidente, Maria. Pelo menos foi o que disseram na época, ele disse. E eu senti a hesitação, a parte não dita da história. Eles eram jovens, inconsequentes. João, Helena e Roberto, inseparáveis. Tinham um pequeno barco. Saíam para pescar, para velejar. Numa noite de tempestade, o barco virou. Só João e Helena voltaram. Meu estômago gelou. Eu me segurei na beirada da cama do quarto de hóspedes, o veludo macio sob meus dedos não oferecendo conforto algum. E o Roberto? O corpo dele foi encontrado dias depois, na praia. A polícia disse que foi afogamento, caso encerrado. Mas sempre houve conversas. Sabe como é cidade pequena? Gente que dizia ter ouvido gritos antes da tempestade. Gritos de briga. Helena apareceu com um machucado feio no braço. Disse que foi na hora que o barco virou. João nunca mais foi o mesmo depois daquele dia. Ele se fechou, ficou mais sério e nunca mais falou no nome do Roberto. As peças começaram a se encaixar, formando uma imagem horrível. João, o meu João, tão gentil e calmo, no meio de uma briga que terminou em morte. E Helena, a irmã que ele precisava proteger. Proteger do quê? De uma acusação? Da prisão? O dinheiro não era para a doença dela. Era o preço do silêncio dela sobre o que realmente aconteceu naquela noite no mar. Sérgio, você acha que não foi um acidente? Perguntei. A pergunta que pairava no ar como um fantasma. Eu não sei o que achar, Maria. Eu só sei que João carregou uma culpa muito grande a vida inteira. Ele amava você mais que tudo. Talvez por isso nunca tenha contado. Ele queria te dar uma vida limpa, sem a mancha do passado dele. A voz dele era triste, cheia de uma lealdade antiga. Se você quer justiça, Maria, você vai precisar de mais do que a palavra de um velho como eu. Você vai precisar de provas. E depois de tanto tempo, não sei que tipo de prova ainda pode existir. Eu vou encontrar, eu disse. E a convicção na minha voz me surpreendeu. Obrigada, Sérgio, por tudo. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a foto na minha mão. Roberto Viana. Agora ele tinha um nome, um noivo, um rosto sorridente que o mar engoliu. E a minha vingança, que antes era sobre dinheiro e mentiras, agora tinha um propósito maior. Era sobre a vida de um homem. Na manhã seguinte, eu desci para o café. Helena já estava na mesa, impecavelmente vestida, lendo uma revista de moda. O cheiro de café fresco e pão torrado enchia o ar. Uma cena de normalidade doméstica que me revirava o estômago. Bom dia, Maria. Dormiu bem? Ela perguntou, sem tirar os olhos da revista. Como uma pedra, querida. Este ar do mar faz milagres. Menti, sentando-me em frente a ela. Sabe, Helena, ontem eu estava olhando umas fotos antigas que o João guardava. Encontrei uma de vocês dois com um rapaz. Um rapaz bonito, de cabelo escuro. Eu observei a reação dela por cima da minha xícara de café. Foi sutil, quase imperceptível. Uma pequena pausa na virada da página. Uma leve contração no canto da boca. Ah, sim? Ela disse com uma indiferença estudada. Deve ser algum amigo da época. Tivemos tantos. O nome dele era Roberto, não era? Roberto Viana. Eu disse, casualmente, como se estivesse apenas tentando lembrar de um detalhe sem importância. Dessa vez, a reação foi mais forte. A mão dela, que segurava a xícara, tremeu levemente, fazendo um pequeno barulho contra o pires. Ela levantou os olhos da revista e me encarou. Havia um brilho frio, um aviso. Não me lembro desse nome, ela disse.
a voz cortante. Foi há muito tempo. A memória da gente falha. É verdade, concordei, com um sorriso doce. Mas é engraçado, não é? Como algumas coisas a gente nunca esquece. O café da manhã continuou em um silêncio tenso. Eu sabia que tinha acertado um nervo. Ela estava alerta agora. Minha imagem de velhinha frágil e confusa estava começando a rachar e eu precisava ter cuidado. Naquele dia, Helena não saiu. Ela ficou em casa, fazendo telefonemas, organizando papéis, sempre com um olho em mim. Ela estava nervosa, e isso me deu uma satisfação sombria. Eu passei o dia fingindo ler um livro na sala, mas minha mente estava a mil. Eu precisava encontrar algo, qualquer coisa, que ligasse Helena a Roberto de uma forma que ela não pudesse negar. A oportunidade veio no final da tarde. Uma amiga dela, uma mulher chamada Regina, tão cheia de joias e plásticas quanto Helena, ligou convidando-a para um chá de última hora em um clube chique. Helena hesitou, olhando para mim. Vá, querida, não se preocupe comigo, eu disse com meu melhor sorriso de avó. Eu vou ficar bem aqui, quietinha. Talvez eu até tire um cochilo. A ganância pela vida social venceu a desconfiança. Ela se arrumou e saiu, não sem antes me dar um olhar demorado, um aviso silencioso para não mexer em nada. Mal a porta do elevador se fechou e eu já estava de pé. Eu não tinha muito tempo. Desta vez, eu sabia o que procurar. Não dinheiro, não documentos. Eu procurava por sentimento, por uma lembrança que uma mulher como Helena, por mais fria que fosse, talvez não conseguisse jogar fora. Fui direto para o quarto dela, um santuário de luxo e desordem. Roupas caras jogadas sobre uma poltrona, caixas de joias abertas na penteadeira. Eu comecei a procurar. Gavetas de roupas íntimas, armários cheios de sapatos, caixas de chapéus. Nada. Meu coração começou a bater mais rápido. O tempo estava passando. Olhei ao redor do quarto, desesperada. O que eu estava deixando passar? Meus olhos pousaram em um baú antigo, de madeira escura, no pé da cama. Parecia fora de lugar no meio de toda aquela modernidade. Ajoelhei-me no tapete macio e tentei abrir. Trancado. Claro que estaria trancado. Passei as mãos pela madeira, procurando por uma fechadura escondida. Um botão. Nada. Frustrada, sentei-me no chão. Olhei para a penteadeira, para o caos de perfumes e cremes. E então eu vi uma pequena chave prateada, presa a um colar de pérolas que estava jogado ali. Não parecia uma chave de joia. Era uma chave de verdade. Pequena e antiga. Com as mãos trêmulas, peguei a chave e voltei ao baú. Ela encaixou perfeitamente. Girei e a fechadura fez um clique suave. Respirei fundo e levantei a tampa pesada. O cheiro de guardado, de naftalina e de tempo subiu até mim. Dentro não havia joias ou dinheiro. Havia o passado, um vestido de verão amarelado, um par de sandálias gastas. E, no fundo, um pequeno diário de capa de couro. Meu coração disparou. Abri o diário. A caligrafia era de uma menina, cheia de laços e floreios. Eram as palavras de uma Helena jovem, apaixonada. As páginas estavam cheias do nome dele, Roberto. Roberto me trouxe uma concha hoje. Roberto disse que sou a mulher mais bonita do mundo. Roberto me pediu em casamento. Eu vou morrer de felicidade. Eu folheava as páginas, sentindo um gosto amargo na boca. Era a história de um amor jovem e intenso. Continuei lendo, passando rapidamente pelos dias felizes. Eu precisava chegar àquela noite, a noite da tempestade. E então, eu encontrei. A data batia com a que estava atrás da foto. A caligrafia não era mais a de uma menina feliz. Era torta, raivosa, as palavras pressionadas com força no papel. Ele não podia me deixar. Não depois de tudo. Eu disse a ele que se ele fosse embora com ela, eu me mataria. Ele riu de mim. Riu. Ninguém ri de mim. João tentou nos separar, o idiota. Sempre tentando proteger todo mundo. Roberto disse que estava acabado, que ele amava outra, uma tal de Carmen. Ele ia me deixar por uma costureira qualquer. Eu não podia permitir. A página seguinte estava quase rasgada, manchada por algo que parecia uma lágrima antiga. A briga no barco foi horrível. João no meio, tentando acalmar as coisas. Eu peguei o remo. Eu não queria machucá-lo. Eu só queria que ele ficasse, que ele olhasse para mim. Mas ele só olhava para a praia, como se a tal Carmen estivesse lá esperando por ele. Eu o acertei. Foi mais forte do que eu pensava. Ele caiu na água. A tempestade veio do nada. João pulou atrás dele, mas era tarde demais. A escuridão engoliu tudo. João me puxou para o barco. Ele não disse nada, só olhava para mim com aqueles olhos, os olhos de quem viu o diabo. E eu sei que ele viu. Ele viu o que eu fiz. Fechei o diário, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurá-lo. Não foi um acidente. Não foi uma briga que deu errado. Foi assassinato. Helena o matou. E João, meu João,
viu tudo e passou 50 anos pagando pelo silêncio da irmã para protegê-la da consequência de seu ato monstruoso. Ele não estava protegendo a si mesmo. Ele estava protegendo a assassina. A raiva que senti foi tão intensa que me deixou sem ar. Uma raiva fria, cortante. A imagem do meu marido, um homem que viveu uma vida simples e honesta, se partiu em 1000 pedaços. Ele não foi cúmplice de um acidente. Ele foi cúmplice de um crime. E eu, por 50 anos, dormi ao lado dele, sem saber do monstro que ele ajudava a esconder. Ouvi o som do elevador chegando ao andar. Helena estava voltando. Com o coração na garganta, coloquei o diário de volta no baú, tranquei-o e joguei a chave de volta na penteadeira, no meio da bagunça. Corri para a sala e me joguei no sofá, pegando o livro, fingindo ter acabado de acordar de um cochilo. Quando Helena entrou, ela me olhou com desconfiança. Eu bocejei, esfregando os olhos. Ah, você voltou, querida. O chá estava bom? Perguntei, a voz sonolenta. Estava. Você ficou bem? Ela perguntou, seus olhos varrendo a sala, procurando por algo fora do lugar. Ótima. Sonhei com o João. Foi um sonho tão bom, eu disse, e uma lágrima de verdade escorreu pelo meu rosto. Uma lágrima de raiva, de dor, de traição. Mas para ela, era apenas a lágrima de uma viúva saudosa. Ela pareceu relaxar. A velhinha frágil estava de volta ao seu lugar. Naquela noite, eu não consegui dormir. A imagem de Roberto caindo na água, a confissão de Helena no diário, o silêncio de 50 anos do meu marido. Tudo girava na minha cabeça. Meu plano de vingança mudou de novo. Não era mais sobre dinheiro. Não era mais sobre a verdade. Era sobre justiça. Uma justiça que Roberto Viana nunca teve. Eu precisava de mais do que o diário. Um diário pode ser contestado, pode ser chamado de fantasia de uma adolescente. Eu precisava de algo concreto. Eu precisava encontrar a outra mulher. A tal de Carmen, a costureira por quem Roberto ia deixar Helena. Se ela ainda estivesse viva, ela precisava saber a verdade. No dia seguinte, usei a desculpa de que precisava ir a uma farmácia em um bairro vizinho para comprar um remédio específico que só vendiam lá. Helena, ainda um pouco desconfiada, mas querendo se livrar de mim por algumas horas, me deu dinheiro para o táxi e me deixou ir. Mas eu não fui a farmácia nenhuma. Fui a uma biblioteca pública. Naquela época não existia internet como hoje, mas as bibliotecas tinham listas telefônicas antigas, arquivos de jornais. Passei horas empoeiradas folheando listas de sobrenomes. Viana. Carmen Viana? Não, o nome dela não seria Viana. Ela não chegou a se casar com ele. Qual seria o sobrenome dela? Voltei ao diário na minha memória. Helena não mencionou. Desanimada, eu estava prestes a desistir quando tive uma ideia. Procurei nos microfilmes dos jornais da época da morte de Roberto. A notícia era pequena, uma nota de rodapé sobre um afogamento acidental. Mas no final, a nota mencionava a família do rapaz, os pais, já falecidos, e uma irmã mais nova, chamada Regina Viana. Regina, o nome da amiga de Helena, a mulher cheia de joias. Não podia ser uma coincidência. Helena não só se tornou amiga da irmã do homem que ela matou, como a mantinha por perto, talvez para se certificar de que o passado continuasse enterrado. Era um nível de crueldade e manipulação que me deixou enjoada. Meu próximo passo estava claro. Eu precisava falar com Regina. Mas como? Eu não podia simplesmente ligar para ela. Eu precisava de uma desculpa, uma maneira de me aproximar dela sem levantar as suspeitas de Helena. A oportunidade perfeita surgiu alguns dias depois. Helena ia dar um almoço em seu apartamento para suas amigas. Uma pequena reunião de senhoras ricas e entediadas. E Regina, claro, estaria lá. Maria, querida, disse Helena na manhã do almoço. Eu vou ter algumas amigas aqui hoje. Você não se importa de ficar no seu quarto, não é? É que vocês não têm muito em comum. Seria entediante para você. Claro que não, minha filha. Ficarei muito bem com meu livro, eu disse com um sorriso compreensivo. Mas por dentro, eu estava exultante. Era exatamente o que eu queria. Quando as convidadas chegaram, o apartamento se encheu de risadas falsas e do barulho de taças de vinho. Eu esperei no meu quarto com a porta entreaberta, ouvindo as conversas. Reconheci a voz de Regina, um pouco mais alta e estridente que as outras. Esperei o momento certo. Quando ouvi Helena levando as convidadas para a varanda para mostrar a vista, eu agi. Saí do meu quarto e fui até a cozinha, onde a empregada, uma moça jovem e cansada, estava lavando uma montanha de louça. Com licença, minha jovem, eu disse com a minha voz mais doce. Será que você poderia me fazer um favor? Eu não estou me sentindo muito bem. Acho que minha pressão caiu. Você poderia chamar a senhora Regina por um instante? Eu sei que ela entende um pouco de enfermagem. O João me contou uma vez. Era uma mentira descarada, mas eu contava com a boa vontade da moça e o fato de que ninguém questiona uma velhinha passando mal. A empregada, preocupada, secou as mãos no avental e foi chamar Regina. Momentos depois,
Regina Viana entrou na cozinha, a preocupação estampada em seu rosto maquiado. A senhora está bem? Maria, não é? Helena me falou de você. O que está sentindo? Ela perguntou, se aproximando. É só uma tontura, querida. Já vai passar, eu disse, segurando o braço dela. Mas não foi por isso que te chamei. Eu precisava falar com você. A sós. A expressão dela mudou de preocupação para confusão. Eu encontrei isso, eu disse, tirando do bolso do meu vestido a foto antiga de João, Helena e Roberto. Eu sei quem você é, Regina. Eu sei que ele era seu irmão. O rosto de Regina ficou pálido, o batom vermelho forte se destacando contra a pele sem cor. Ela olhou da foto para mim, os olhos arregalados. Onde você conseguiu isso? Ela gaguejou. Com as coisas do meu marido. Ele guardou por todos esses anos. Eu disse, a voz baixa e urgente. Regina, eu sei o que aconteceu com seu irmão. E não foi um acidente. As pernas dela fraquejaram e ela se apoiou na bancada da cozinha. As risadas na varanda pareciam vir de outro mundo. O que você está dizendo? Ela sussurrou, o pânico em seus olhos. Eu estou dizendo que a sua melhor amiga, a mulher que está te servindo vinho na sala, matou o seu irmão. E o meu marido viu tudo. O choque no rosto de Regina foi tão profundo, tão visceral, que por um momento eu senti pena dela. Ela viveu décadas ao lado da assassina do seu irmão, chamando-a de amiga. Não pode ser, Helena. Não. Ela balbuciou, balançando a cabeça em negação. Eu tenho provas, Regina. Provas que podem colocar ela na cadeia pelo resto da vida. Mas eu preciso da sua ajuda. A mulher por quem o seu irmão se apaixonou. A Carmen. Você sabe onde ela está? Regina olhou para mim. A negação em seus olhos dando lugar a uma chama de raiva antiga. Uma suspeita que talvez ela tenha carregado por toda a vida e nunca ousou admitir. Carmen. Sim, eu sei onde ela está, disse Regina. A voz agora firme, fria. Ela nunca saiu daqui. Mora numa casinha simples, perto da igreja velha. Ela nunca se casou. Acho que ela nunca esqueceu o Roberto. Me leve até ela, eu pedi, depois do almoço. Diga pra Helena que vai me levar para passear, para tomar um ar. Nós precisamos ir até ela. Regina me encarou por um longo momento, uma decisão sendo tomada em seu coração. Finalmente, ela assentiu. Eu vou te levar. Naquele momento, nós duas mulheres de mundos tão diferentes, unidas pela mesma dor e pela mesma traição, nos tornamos cúmplices. A vingança não era mais só minha, agora era nossa. O resto do almoço foi uma tortura. Regina voltou para a sala, o rosto uma máscara de normalidade, mas eu podia ver a tensão em seus ombros, a forma como ela evitava olhar para Helena. Quando finalmente as convidadas começaram a se despedir, Regina se aproximou de Helena. Helena, querida, o almoço estava divino, como sempre, ela disse, a voz um pouco mais alta que o normal. Eu estava pensando em levar a Maria para um passeio na orla, coitada. Fica o dia todo trancada aqui. Ela precisa ver o sol. E... Helena olhou de Regina para mim, uma sombra de desconfiança em seus olhos. Mas a ideia de se livrar de nós duas por algumas horas pareceu agradá-la. Ótima ideia, Regina. Ela vai adorar. Saímos do prédio e entramos no carro de luxo de Regina. O silêncio dentro do veículo era pesado. Regina dirigia com as mãos firmes no volante, os nós dos dedos brancos. É verdade? Ela perguntou finalmente, sem tirar os olhos da estrada. Tudo o que você disse? Cada palavra. Respondi. Eu li o diário dela, Regina. Ela confessou tudo. Uma lágrima silenciosa escorreu pelo rosto de Regina. Ela a enxugou com raiva. Eu sempre soube. No fundo, eu sempre soube que tinha algo errado. Helena era obcecada por ele. E depois que ele morreu, ela ficou tão fria. E o seu marido, ele sumiu. Nunca mais falou com a nossa família. Ele estava protegendo-a, pagando pelo silêncio dela. Eu disse, a amargura na minha voz. Regina parou o carro em frente a uma rua estreita de paralelepípedos. É aqui, a casa com o portão azul. Descemos do carro. A casa era pequena, mas bem cuidada, com um pequeno jardim de flores na frente. O cheiro de jasmim estava no ar. Meu coração batia forte. Esta era a mulher que meu cunhado amou, a mulher por quem ele morreu. Regina bateu no portão. Uma senhora de cabelos brancos, presos num coque e olhos gentis, mas cansados, apareceu na porta. Ela usava um vestido simples e um avental. Era Carmen. Ela olhou para Regina com surpresa. Regina? O que faz aqui? Ela perguntou, a voz suave. Então seus olhos pousaram em mim, uma estranha. Carmen, precisamos conversar. É sobre o Roberto, disse Regina, a voz embargada. O nome pairou no ar entre nós. O rosto de Carmen se fechou, uma dor antiga vindo à tona. Ela nos olhou por um instante e então abriu o portão. Entrem. A casa por dentro era simples, limpa e cheia de luz. Havia tecidos e linhas por toda parte e um manequim de costura em um canto. Sentamo-nos na pequena sala de estar. Eu contei tudo, desde
encontrar os recibos, a carta do João, a viagem, a foto, a conversa com Sérgio, o diário de Helena. Eu falei por quase 1 hora, sem parar. Carmen e Regina ouviram em silêncio, seus rostos um misto de choque, dor e uma terrível compreensão. Quando terminei, o silêncio na sala era absoluto. Carmen olhava para as próprias mãos que repousavam em seu colo. Neste momento, enquanto eu planejava minha vingança, me pergunto: vocês já se sentiram tão traídos e enganados a ponto de querer justiça? Compartilhem suas experiências nos comentários. Eu sabia que ela era má, disse Carmen finalmente, a voz um sussurro. Naquela tarde, antes de ele ir para o barco, ele veio se despedir de mim. Ele me disse que ia terminar tudo com a Helena, que nós íamos ficar juntos, que íamos fugir daquela cidade. Ele estava tão feliz. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu esperei por ele a noite toda. Quando soube do acidente, uma parte de mim morreu junto. Ela o matou, Carmen, disse Regina, a voz cheia de veneno. Aquela desgraçada matou meu irmão porque ele não a queria. E o meu marido foi um covarde, eu completei, a dor na minha própria voz. Um covarde que comprou o silêncio de uma assassina por 50 anos, com o nosso dinheiro, com a nossa vida. Lá ficamos ali, as 3 mulheres, unidas por uma tragédia de meio século, 3 vidas alteradas para sempre por causa da obsessão e da crueldade de Helena. O que nós vamos fazer? Perguntou Carmen, olhando para mim. Seus olhos não eram mais apenas tristes. Havia uma nova luz neles, uma luz de determinação. Nós vamos fazê-la pagar, eu disse. Não com a prisão. Isso seria fácil demais. E mancharia o nome do João e do Roberto para sempre nos jornais. Nós vamos tirar dela a única coisa que ela realmente ama, o dinheiro, o luxo. A vida que ela construiu sobre o corpo do noivo dela. Meu plano começou a se formar, claro e preciso na minha mente. Regina, você é a amiga dela. Você tem acesso à casa, à vida dela. Preciso que você descubra tudo sobre as finanças dela. Contas bancárias, investimentos, propriedades, tudo. Finja que está interessada em investir, peça conselhos. Mulheres como vocês falam sobre essas coisas. Regina assentiu, os olhos brilhando. Pode deixar. Eu vou arrancar até o último centavo de informação daquela víbora. Carmen, eu me virei para ela. Você é a nossa arma secreta. Ninguém sabe da sua ligação com o Roberto, além de nós. Você é o fantasma do passado dela. Nós vamos usar isso. E você, Maria? Perguntou Carmen. Eu disse com um sorriso frio que eu não sabia que era capaz de dar. Vou continuar sendo a velhinha boba e desamparada. Vou ficar debaixo do nariz dela, no coração do império dela, e vou assistir a tudo desmoronar. Nos dias que se seguiram, nossa aliança secreta se fortaleceu. Regina, com sua habilidade social, começou a extrair informações de Helena. Em almoços, chás e sessões de compras, ela habilmente guiava a conversa para o dinheiro. Descobriu que Helena tinha um consultor financeiro, um homem chamado Fernando, que cuidava de todos os seus investimentos. Descobriu os nomes dos bancos, os tipos de aplicações. Helena, vaidosa e arrogante, adorava se gabar de sua perspicácia financeira para a amiga menos experiente. Mal sabia ela que cada palavra era anotada e repassada para mim em telefonemas secretos no meio da noite. Enquanto isso, eu continuava meu papel. Ajudava Helena a escolher roupas, ouvia suas reclamações sobre a empregada, fingia me maravilhar com suas joias. Era um teatro nauseante, mas a cada sorriso falso que eu dava, a cada elogio mentiroso, eu sentia o gosto da vingança se aproximando. Uma noite, enquanto Helena estava em um jantar de gala, eu usei as informações de Regina. Fui ao escritório dela. Era um cômodo elegante, com uma escrivaninha de mogno e paredes forradas de livros que ela nunca lera. Eu sabia o que procurar. Em uma das gavetas, encontrei extratos bancários, relatórios de investimentos, tudo em nome de Helena. Mas no fundo da gaveta, encontrei uma pasta diferente. Nela, havia documentos de uma empresa de fachada, registrada em um paraíso fiscal. E o nome do beneficiário não era Helena. Era de uma fundação de caridade inexistente. Era ali que ela lavava e escondia a maior parte do dinheiro que João mandava. Era a sua apólice de seguro, intocável, irrastreável. Ou assim ela pensava. Fotografei cada documento com o celular que eu mal sabia usar, minhas mãos tremendo de adrenalina. Enviei tudo para um e-mail que criei especificamente para isso, e depois apaguei as fotos do aparelho. Coloquei tudo de volta no lugar, sem deixar um único vestígio. Com as provas financeiras em mãos, era a hora da segunda fase do plano, a fase de Carmen. Combinei com Carmen. Ela deveria ir a um café chique, no centro da cidade, um lugar que Helena frequentava quase todos os dias. Eu me certifiquei de que Helena estaria lá. Naquela manhã, eu insisti que ela precisava comprar um chapéu novo para um evento. Aquele café perto da loja
de chapéus tem os melhores doces, Helena. Você deveria ir lá depois, sugeri inocentemente. Helena adorou a ideia. Eu fiquei em casa, o coração aos pulos. O telefone tocou no horário combinado. Era Regina. Elas estão aqui. Helena está sentada perto da janela. Carmen acabou de entrar. Ela sussurrou do outro lado da linha, onde estava sentada em uma mesa distante, observando tudo. Carmen, vestida com suas melhores roupas, mas ainda com a simplicidade de quem era, caminhou lentamente pelo café. Ela parou na frente da mesa de Helena. Helena? Ela disse. A voz clara e firme. Helena levantou os olhos do seu doce, irritada por ser interrompida. Ela olhou para Carmen, primeiro com indiferença, depois com um lampejo de confusão, e então, com puro e absoluto terror. O reconhecimento, mesmo depois de 50 anos, foi instantâneo. O rosto dela ficou branco como papel. A xícara em sua mão tremeu, derramando café no pires. Quem é você? Eu te conheço? Gaguejou Helena, tentando manter a compostura. Você não se lembra de mim? Eu sou a Carmen, a costureira, disse Carmen, e cada palavra era uma facada. Roberto falava muito de você, antes de morrer. O nome dele, dito em voz alta naquele lugar público, fez Helena se encolher como se tivesse levado um soco. As pessoas nas mesas próximas começaram a olhar. Eu não sei do que você está falando, disse Helena, a voz um fio, pegando a bolsa para se levantar. Sabe, sim, continuou Carmen, sem se abalar. Eu só queria que você soubesse que eu nunca o esqueci, e que eu sei o que você fez com ele naquela noite, no barco. Helena se levantou de um salto, derrubando a cadeira para trás com um estrondo. Sem dizer uma palavra, ela praticamente correu para fora do café, deixando para trás a conta, o chapéu e sua dignidade. Carmen ficou parada por um momento, e então se virou e saiu calmamente. A missão estava cumprida. A primeira rachadura na fortaleza de Helena havia sido aberta. Quando Helena chegou em casa, ela estava transtornada. Entrou batendo a porta, o rosto vermelho de raiva e pânico. O que foi, querida? Você parece nervosa, perguntei, da minha poltrona na sala. Não é nada. Uma mulher louca me importunou na rua. Só isso, ela gritou, indo direto para o bar e servindo uma dose generosa de uísque. Eu sabia que a semente da dúvida e do medo estava plantada. Ela não sabia como Carmen a encontrou. Não sabia o que Carmen sabia. Ela estava perdendo o controle. E era exatamente isso que eu queria. Nos dias seguintes, ela ficou paranoica. Pulava a cada toque do telefone. Olhava por cima do ombro na rua. Parou de ir aos seus cafés e almoços. A vida social, que era o centro do seu universo, foi suspensa. Ela estava se tornando uma prisioneira em sua própria gaiola de ouro. Era a hora do golpe final. Com as provas que eu coletei e as informações de Regina, procurei um advogado, não um qualquer. Lembrei-me que Sérgio tinha um sobrinho, um jovem advogado tributarista, conhecido por ser um tubarão, implacável e discreto. O nome dele era Fernando. Liguei para Sérgio, que fez a ponte. Encontrei-me com Fernando em seu escritório. Ele era jovem, mas tinha um olhar sério e inteligente. Mostrei a ele tudo o que eu tinha. Os recibos de João, as fotos dos documentos da empresa de fachada, os extratos bancários que Regina conseguiu. Ele ouviu minha história em silêncio, os olhos fixos nos papéis. Quando terminei, ele recostou-se na cadeira. Minha senhora, ele disse com um tom de respeito e espanto. O que a sua cunhada fez aqui é um esquema de lavagem de dinheiro e evasão fiscal de livro. Se isso for para a Receita Federal, ela não só perde tudo, como vai passar um bom tempo na cadeia. Eu não quero que ela vá para a cadeia, eu disse, firme. A prisão seria um fim para a história dela. Eu quero que ela viva, todos os dias, com as consequências do que fez. Eu quero que ela perca tudo, o dinheiro, o apartamento, os amigos, o status. Eu quero que ela volte a ser a garota pobre e invejosa que era antes de destruir a vida de tantas pessoas. Dom Fernando sorriu, um sorriso fino e predatório. Eu entendo perfeitamente, e acho que tenho uma maneira de fazer exatamente isso, de forma legal e silenciosa. Ele me explicou o plano. Usaríamos a ameaça de uma denúncia anônima à Receita Federal e à Polícia Internacional, por causa da empresa no paraíso fiscal, como alavanca. Em troca do nosso silêncio, Helena teria que transferir a maior parte de seus bens, não para mim, mas para uma nova fundação, criada em nome de Roberto Viana, para ajudar jovens estudantes de famílias pobres. E quem administraria essa fundação seria Carmen. O apartamento e uma pequena pensão para ela sobreviver era tudo o que lhe restaria. Era perfeito, poético. O dinheiro sujo de sangue seria usado para criar um legado de esperança em nome do homem que ela matou. A noite da confrontação chegou. Regina e Carmen estavam comigo. Fernando esperava em seu escritório, com todos os papéis prontos. Helena estava na sala,
bebendo como se tornou seu hábito. Ela estava mais magra, com olheiras profundas. A beleza cara estava se desfazendo, revelando a mulher feia por dentro. Helena, precisamos conversar, eu disse entrando na sala, seguida por Regina e Carmen. Quando Helena viu Carmen, ela pulou do sofá. O que essa mulher está fazendo aqui? Ponha-a para fora. Ela não vai a lugar nenhum, disse Regina, a voz dura como pedra. Nós sabemos de tudo, Helena. Sabem de quê? Vocês estão loucas! Ela gritou, acuada. Foi a minha vez. Com uma calma que me assustou, eu coloquei o diário dela sobre a mesa de centro de vidro, o pequeno diário de capa de couro. Os olhos de Helena se arregalaram. A cor sumiu de seu rosto. Ela olhou para o diário como se fosse uma serpente. Onde? Ela sussurrou. No baú no seu quarto, junto com as lembranças do homem que você assassinou. Eu disse, cada palavra caindo como uma martelada. Não foi assassinato, foi um acidente. Ela gritou, a voz estridente. Eu o acertei. Foi mais forte do que eu pensava. Ele caiu na água. Recitei a frase do diário. Isso não soa como um acidente para mim. Helena desabou no sofá, soluçando. A máscara finalmente caiu. Ali não estava a socialite glamourosa, mas uma mulher patética e quebrada. João me fez prometer. Ele disse que cuidaria de tudo. Ela choramingou. E ele cuidou, eu disse com desprezo. Ele cuidou de você por 50 anos, enquanto a família do Roberto sofria, enquanto a Carmen esperava por um homem que nunca mais voltaria, enquanto eu vivia uma mentira. A dívida do João acabou. Agora é a sua vez de pagar. Eu expliquei os termos: a denúncia, a prisão, a vergonha ou a transferência dos bens para a fundação. Ela olhou para nós, uma por uma. Para mim, a cunhada traída. Para Regina, a amiga que era irmã de sua vítima. Para Carmen, o fantasma do seu amor perdido. Ela não viu piedade em nenhum dos nossos olhos. Ela estava cercada. Ela chorou, implorou, amaldiçoou. Mas no final, derrotada, ela concordou. Na manhã seguinte, levei-a ao escritório de Fernando. Ela parecia uma zumbi, assinando papel após papel, transferindo sua fortuna, sua vida, para o nome do homem que ela matou. Quando tudo acabou, eu a levei de volta ao apartamento. O apartamento que, em breve, não seria mais dela. Eu vou embora amanhã, eu disse, enquanto arrumava minha pequena mala. Ela estava sentada no sofá, olhando para o nada. Você me destruiu, ela disse, a voz vazia. Não, Helena, eu respondi, parando na porta. Você se destruiu há 50 anos, numa noite de tempestade. Eu só vim para acertar as contas. Deixei-a para trás, na sua prisão de luxo, que logo se tornaria apenas uma memória. Encontrei Regina e Carmen no saguão. Nós três nos abraçamos. Não havia alegria, nem triunfo. Apenas um sentimento de alívio, de um peso terrível sendo tirado das nossas costas. Voltei para a minha casa, a mesma casa que eu dividi com João por 50 anos. Ela não parecia mais vazia, parecia em paz. Eu me sentei na minha velha poltrona, a mesma onde eu encontrei a carta dele. Eu a li de novo. Me perdoe pelo meu grande segredo. Fiz tudo para te proteger. Eu finalmente entendi. Ele não estava me protegendo de Helena ou do passado. Ele estava tentando proteger a imagem dele aos meus olhos. Ele era fraco e não queria que eu visse sua fraqueza, sua cumplicidade. Eu não sei se o perdoei. Talvez o perdão não seja algo que se dá, mas algo que se encontra com o tempo. O que eu sei é que a justiça foi feita. Não a justiça dos tribunais, mas uma justiça mais antiga, mais profunda. A justiça das mulheres que foram enganadas, feridas e que se recusaram a permanecer em silêncio. Meu nome é Maria. E esta é a história de como, aos 75 anos, eu descobri que a vingança não é um prato que se come frio. É um banquete, preparado lentamente, com paciência, e servido na hora certa. E o gosto, no final, é o gosto da liberdade. A liberdade, descobri, não é um destino, mas um caminho. E o meu estava apenas começando. Nos primeiros dias, o silêncio da casa era diferente. Antes, era um silêncio de luto, pesado com a ausência de João. Agora, era um silêncio de espaço, de ar fresco entrando pelas janelas que eu mesma abri. Eu passei a cuidar do meu jardim com um carinho que não sentia há anos. As roseiras, que João sempre dizia que davam muito trabalho, floresceram como nunca. Parecia que até elas sentiam a mudança no ar. Uma semana depois, o telefone tocou. Era Carmen. A voz dela, que antes era sempre frágil e assombrada, tinha uma nova firmeza. Maria, sou eu, Carmen. Queria te dar uma notícia. A Fundação Roberto Viana foi oficialmente registrada. Fernando cuidou de toda a papelada. Já temos um CNPJ e uma conta bancária. Eu me sentei na poltrona,
o coração quentinho. Minha filha, que notícia maravilhosa! E como você está se sentindo com tudo isso? Houve uma pausa do outro lado da linha. Eu me sinto útil. Pela primeira vez em 50 anos, eu sinto que tenho um propósito que não é só esperar. O dinheiro de Helena já foi transferido. É uma quantia inacreditável, Maria. Eu mal consigo olhar para o extrato, mas sei que vamos fazer o bem com ele. Regina também se juntou à causa. Enquanto Carmen cuidava da parte administrativa, do contato com os estudantes e das entrevistas, Regina, com sua rede de contatos na alta sociedade, começou a organizar eventos para divulgar a fundação e, quem sabe, conseguir mais doações no futuro. Elas me ligavam quase todos os dias, me atualizando de cada passo. Alugaram uma pequena sala comercial no centro da cidade, compraram móveis simples e computadores. Eu, de longe, dava meus palpites, como uma avó orgulhosa. Sugeri que comprassem um filtro de água bom e uma cafeteira, porque ninguém resolve problema de barriga vazia ou com sede, eu disse. Elas riram, mas seguiram meu conselho. A vida parecia estar entrando nos eixos. Eu vendi a casa grande onde vivi com João. Era memória demais, espaço demais para uma mulher só. Comprei um apartamento menor, mais perto do centro, com uma varanda onde eu podia ter meus vasos de flores. Com o dinheiro da venda, uma parte eu guardei para a minha velhice e a outra eu fiz a primeira doação anônima para a Fundação Roberto Viana. Era como se eu estivesse fechando o ciclo, usando o dinheiro do meu passado com João para ajudar a construir o futuro que Carmen estava criando. Um dia, Carmen me ligou, a voz embargada de emoção. Maria, você não vai acreditar. Nós aprovamos nosso primeiro bolsista. O nome dele é Lucas. Um menino de 17 anos. Inteligentíssimo. Quer estudar engenharia. A mãe dele é faxineira. O pai é porteiro. Ele passou na federal, mas não tinha como se manter na cidade. Agora, graças ao Roberto, ele vai poder realizar o sonho dele. Eu chorei. Chorei de um jeito bom. Um choro que lava a alma. Aquele dinheiro, manchado de silêncio e culpa, estava se transformando em livros, em cadernos, em um futuro para um menino que não tinha nada a ver com a nossa história trágica. A justiça poética que Fernando havia falado estava acontecendo bem diante dos meus olhos. Os meses se passaram. A fundação cresceu. Já não era só o Lucas. Eram 5, depois 10, depois 20 jovens. Carmen me mandava fotos deles, das reuniões, das pequenas comemorações quando saíam as notas. Em cada rosto sorridente, eu via a redenção do dinheiro do meu marido. Eu via o legado de Roberto sendo construído, tijolo por tijolo. E Helena? Por um tempo não tivemos notícias. Regina me contou que ela vendeu o apartamento que lhe restou e se mudou para uma cidadezinha no interior, onde ninguém a conhecia. Ela recebeu uma pensão modesta, o suficiente para viver sem luxo, mas sem passar necessidade. Era o que tinha sido combinado. Pensamos que aquele era o fim da história dela. Estávamos enganadas. Quase um ano depois da nossa confrontação, Regina me ligou, a voz tensa. Maria, você está sentada? Tenho uma coisa para te contar. Helena voltou. Meu estômago gelou. Voltou? Para onde? Para cá, para a cidade. Ela alugou um quartinho numa pensão barata. E ela tem falado coisas. Que tipo de coisas? Perguntei, já temendo a resposta. Ela está indo em lugares públicos, bares, cafés e contando uma história. Uma história de como a cunhada invejosa e a ex-amiga interesseira se juntaram para roubar tudo dela. Ela nos pinta como monstros, como duas velhas amargas que destruíram a vida dela por ganância. Ela não menciona o Roberto, claro. Apenas diz que João a ajudava por caridade e que nós usamos isso para forjarmos uma história e tomar o que era dela. Um cansaço profundo me abateu. A mulher não se cansava de ser a vítima, de mentir, de manipular. E as pessoas acreditam? Perguntei. Algumas sim. É uma história que vende. A pobre coitada que perdeu tudo para as vilãs. Alguns conhecidos antigos dela estão olhando torto para mim. Carmen está arrasada, com medo que isso manche o nome da fundação. Eu respirei fundo. A raiva que eu senti no passado deu lugar a uma espécie de pena e firmeza. Ela não vai conseguir, Regina. A verdade está do nosso lado. O trabalho da fundação fala por si só. Mas Helena estava mais desesperada do que imaginávamos. Na semana seguinte, aconteceu a pequena cerimônia de inauguração da nova sede da fundação. Tínhamos nos mudado para um lugar maior, com uma pequena biblioteca e salas de estudo para os bolsistas. Estavam lá os jovens, suas famílias, alguns doadores e a imprensa local que Regina havia convidado.
Carmen fez um discurso lindo, falando sobre esperança e oportunidade, com a foto de um Roberto jovem e sorridente projetada na parede atrás dela. Eu estava na primeira fila, sentindo um orgulho que mal cabia em mim. Foi quando a porta se abriu com um estrondo. Helena estava parada ali, mas não era a Helena que eu conhecia. A mulher glamourosa tinha sumido completamente. Ela estava magra, os cabelos mal cuidados, as roupas amassadas e baratas. Tinha um olhar febril, descontrolado. O cheiro de álcool chegou até onde eu estava. O falatório no salão morreu. Todos os olhos se viraram para ela. "Que bonito!" ela disse. A voz arrastada e alta demais. "Que festa linda! Com o meu dinheiro!" Carmen ficou pálida. Regina se levantou, pronta para intervir. Eu fiz um sinal para ela esperar. Helena caminhou até o centro da sala, cambaleando um pouco. Ela apontou um dedo trêmulo para mim. "Aquela mulher ali, Maria, a santinha, a viúva sofredora. Ela roubou tudo de mim. Ela e a outra ali. Regina, a Judas, elas inventaram uma mentira horrível sobre mim para pegar meu dinheiro." As famílias dos bolsistas se encolheram nas cadeiras. Os jornalistas começaram a ligar suas câmeras. Era exatamente o que ela queria, um escândalo. "Elas disseram que eu fiz uma coisa terrível." Ela continuou, começando a chorar, lágrimas de crocodilo. "Mas é mentira. Meu irmão João me amava, ele me protegia, e essa mulher que nunca me conheceu usou a morte dele para se vingar de mim. Vingança por uma vida que ela achava que eu tinha e ela não. Era uma atuação digna de um palco. Mas eu não era mais a plateia assustada. Eu me levantei, devagar, sentindo o peso dos meus 76 anos nos ossos, mas também a força de tudo o que eu tinha passado. Caminhei calmamente até ela. Fiquei a um passo de distância. O cheiro de bebida era forte. "Já acabou, Helena?" perguntei. A minha voz baixa, mas clara. Ela pareceu surpresa com a minha calma. "Não, eu não vou deixar vocês destruírem meu nome. Eu vou contar para todo mundo quem vocês são." "Não, Helena. Você não vai," eu disse, ainda no mesmo tom. "Sabe por quê? Porque ninguém mais acredita em você. Olhe em volta." Ela olhou. Viu os rostos assustados dos jovens. Viu a decepção nos olhos das mães e pais. Viu o desprezo no rosto de Regina. Viu a dor e a força no rosto de Carmen, que agora estava de pé ao meu lado. "Você fala do seu dinheiro," continuei. "Vamos falar sobre ele. De onde veio esse dinheiro, Helena? Veio do seu trabalho?" "Não. Veio da herança dos seus pais que você gastou. E depois? Veio do meu marido, do dinheiro que ele tirou da nossa casa, do nosso futuro, por 50 anos, para sustentar sua vida de mentiras enquanto te acobertava." Eu me aproximei mais um pouco, falando apenas para ela ouvir, embora todos estivessem em silêncio, tentando escutar. "E de onde veio o resto?" "A maior parte veio de uma empresa de fachada que você abriu com Sérgio, o seu amante casado, para lavar o dinheiro sujo dele. Acha que não sabemos?" Fernando investigou tudo. "Temos os documentos. Se você falar mais uma palavra, amanhã seu nome não estará só na coluna social, mas na página policial." A cor sumiu do rosto dela. A fúria bêbada foi substituída pelo pânico. Ela não sabia que tínhamos ido tão fundo. "E agora, olhe para eles," eu disse, apontando para os estudantes. "Olhe para o Lucas, que vai ser o primeiro engenheiro da família dele. Olhe para a Ana, que vai ser médica. Olhe para o que o seu dinheiro roubado está fazendo. Está consertando o mal que você e meu marido fizeram. Está transformando uma história de morte, ganância e mentira em uma história de vida e esperança. Este é o melhor fim que seu dinheiro poderia ter. É a única coisa boa que você já fez na vida, mesmo que sem querer." Helena olhou para os rostos dos jovens. Por um segundo, um flash de algo quebrou em seus olhos. Vergonha? Arrependimento? Ou apenas a constatação da sua derrota final? Eu nunca saberei. Ela não disse mais nada, apenas se virou e saiu, tropeçando nos próprios pés. A porta se fechou atrás dela, deixando um silêncio pesado no salão. Então, uma senhora, a mãe do Lucas, se levantou. Ela veio até mim e pegou minhas mãos. "Obrigada," ela disse com os olhos cheios de lágrimas. "Não sei quem é essa mulher e não me importo. Só sei que a senhora e essas outras 2 mulheres deram ao meu filho a chance que ele nunca teria. Obrigada." Logo, outros pais e os próprios jovens vieram nos abraçar. O escândalo que Helena queria criar se transformou em uma onda de apoio e gratidão. Naquela noite, eu, Carmen e Regina jantamos juntas no meu apartamento novo. Abrimos uma garrafa de vinho, não para comemorar, mas para brindar a resiliência. "Acha que ela vai voltar?" Carmen perguntou. "Não," disse Regina com convicção. "Hoje ela não perdeu só o dinheiro. Ela perdeu a última coisa que tinha, a narrativa dela. Ninguém mais vai acreditar na história da coitadinha. Acabou. E acabou mesmo." Uma semana depois, soubemos por Fernando que Helena havia pego o resto de sua pensão e comprado uma passagem só de ida para algum país barato
direto da América do Sul. Ela desapareceu sem deixar rastros. Com o tempo, a paz que eu senti no início se aprofundou. Não era mais a ausência de um problema, mas a presença de algo bom. Eu me tornei voluntária na fundação. 3 vezes por semana, eu ia para a sede e ajudava a organizar as coisas, ou simplesmente sentava para conversar com os jovens, ouvir suas histórias, seus sonhos. Eles me chamavam de Vó Maria, e de certa forma, eu era. Eu não tive filhos com João, uma tristeza que sempre carreguei em silêncio. Mas agora, na minha velhice, a vida me deu dezenas de netos de coração. Eu ainda tenho a foto de João na minha estante. Por muito tempo, eu olhava para ela e sentia raiva, mágoa. Hoje, eu olho e sinto uma paz triste. Eu entendi que ele não era um monstro. Era um homem fraco, apavorado, que fez uma escolha terrível há muito tempo e passou o resto da vida tentando consertar do jeito errado, com silêncio e dinheiro. Ele me protegeu da verdade, sim, mas também se aprisionou nela. O perdão ainda é uma palavra complicada, mas eu não vivo mais assombrada pelo segredo dele. Eu ajudei a transformar aquele segredo em algo luminoso. A vingança não foi um banquete como eu pensei. Banquetes acabam e as pessoas vão embora. O que nós construímos foi um jardim, um lugar que precisa ser cuidado todos os dias, que dá trabalho, mas que floresce e alimenta. E a cada nova flor, a cada novo fruto, a memória de Roberto Viana é honrada e as mentiras do passado perdem um pouco mais da sua força, até se tornarem apenas o adubo para um futuro melhor. E para mim, uma velha senhora no fim da vida, não há justiça maior do que essa. Espero que tenham compreendido a dor e a raiva que me levaram a tomar as minhas decisões. O que acharam da minha vingança? Me contem nos comentários e se inscrevam para mais histórias como essa. Deixem seu like também.